Para uma igreja sinodal, comunhão, participação e missão. Com esta motivação, eu inicio mais um programa Ponto 3, o nosso encontro semanal de reflexão e aprofundamento, agradecendo desde já a sua companhia. Este é o tema escolhido pelo Papa Francisco para o Sínodo dos Bispos 2023 e que foi aberto nos dias 9 e 10 de outubro deste ano de 2021. O documento preparatório divulgado pelo Vaticano afirma que com esta convocação, o Papa Francisco convida a Igreja inteira a interrogar-se sobre um tema decisivo para a sua vida e a sua missão. O caminho da sinodalidade é precisamente o caminho que Deus espera da Igreja no terceiro milênio. E para a gente então conversar um pouquinho sobre o Sínodo dos Bispos, sinodalidade e este processo de preparação que já começou, eu recebo de forma remota os nossos dois convidados, que são membros da equipe de animação do Sínodo aqui no Brasil. O Padre Júlio César Evangelista Rezende, ele que é da Ordem de Santa Cruz, os Padres Crúzios, assessor do setor Educação da Comissão Episcopal para Educação e Cultura da CNBB. Padre Júlio, muito bem-vindo ao programa Ponto 3. Marco Túlio, é uma alegria estar aqui com vocês e participar dessa reflexão importante sobre a caminhada sinodal que estamos prestes a iniciar. Maravilha, eu recebo também a Sandra Zambon, ela é secretária executiva da CNBB Regional Sul 3, que compreende as dioceses do estado do Rio Grande do Sul. Sandra, bem-vinda ao nosso Ponto 3, muito obrigado pela sua participação. Obrigada, Marcos Túlio, eu que agradeço. Vamos então começar a nossa conversa, com os dois membros da equipe de animação aqui do Brasil. Essa equipe, que é composta por bispos, por padres, por religiosas, por leigos e leigas, e que vai nos ajudar a percorrer este caminho iniciado pelo Papa Francisco, agora de outubro de 2021 até 2023, quando se concretiza o Sínodo. Padre Júlio, eu queria começar ajudando as pessoas de casa a entender qual é o diferencial deste sínodo em relação aos sínodos anteriores. Quais as etapas que nós teremos a partir de agora? Marcos Túlio e todos aqueles que nos acompanham pelo TV Pai Eterno, o Sínodo dos Bispos foi uma instituição criada no contexto do Concílio Vaticano II, em 1965, pelo Papa São Paulo VI, com o intuito de fazer com que essa experiência de ouvir os bispos espalhados pelo mundo inteiro pudesse continuar sempre presente na vida da Igreja. Desde então, tem se realizado os sínodos dos bispos de forma ordinária e de forma extraordinária, ou seja, com temas a cada 3 anos escolhido pelo Papa e também alguns temas extraordinários. Se a gente recorda um pouco, em 2014, 2015, tivemos o sínodo sobre a família, em 2018, o sínodo sobre a juventude e o sínodo extraordinário que aconteceu 2 anos atrás, em 2019, sobre o tema da Amazônia. Então, o sínodo, até então, ele é um percurso onde alguns bispos se reúnem durante 3, 4 semanas em Roma para uma consulta, uma reflexão conjunta, um caminhar juntos sobre temas importantes para a ação evangelizadora da Igreja. O Papa Francisco, sempre voltado e com o empenho de envolver sempre mais a participação dos fiéis, já vem implementando dentro do seu pontificado uma escuta mais ampla. No Sínodo da Família e da Juventude, por exemplo, houve questionários que foram distribuídos para as comunidades, para as paróquias, as dioceses no mundo todo. E desde 2018 foi implementada uma nova legislação na qual a consulta ao povo de Deus passa a ser um elemento constitutivo do sínodo. Então, nesse sentido, o Sínodo dos Bispos agora, de 2023, na verdade, o Papa coloca como Sínodo dos Bispos, Sínodo 2021 a 2023, ele terá um percurso um pouco maior, iniciando em cada diocese, em cada igreja particular, ouvindo e envolvendo todas as forças vivas. Então, para que essa reflexão que é sobre o tema da sinodalidade, ou seja, o tema da participação, da comunhão, da missão
de como caminhamos juntos como igreja, possa ser discutido desde os pequenos grupos, ouvindo todas as pessoas na sociedade e depois reunindo essas reflexões a nível nacional, a nível dos continentes, para que em 2023 tenha-se uma reflexão, digamos assim, ampla, oferecida para o sínodo dos bispos que ocorrerá em Roma. Eu considerei assim, uma decisão muito pertinente e coerente do Papa Francisco quando divulgou que nós teríamos esse caminho, né? Porque ele escolheu fazer um caminho sinodal para tratar sobre a sinodalidade. Então é coerente com o tema que ele propôs, né, para a igreja refletir. Já que vamos falar de sinodalidade, vamos fazer isso da maneira mais ampla possível, envolvendo a participação de todo o povo de Deus. Participação que já foi sentida, como o Padre Júlio disse, nos sínodos anteriores, da família, dos jovens, da Amazônia, que embora se chama Sínodo dos Bispos, nós tivemos participação de outras pessoas, dos membros diretamente envolvidos. E agora eu quero ouvir um pouquinho aqui da Sandra, sobre a sua experiência pessoal. Como é que foi para você, Sandra, receber esse convite para participar dessa equipe de animação do Sínodo aqui no Brasil? É sempre um desafio quando a gente é convidado para também compor uma equipe de modo especial como essa, né? E, de certa maneira, também é uma alegria, porque quando a gente se coloca a caminho, se coloca nesse serviço à vida, também é um grande aprendizado, né? E, de modo especial, marcado por essa época, né? Tão pertinente para a nossa história, para a nossa sociedade e para a nossa igreja, de modo especial, né? Então, integrar uma equipe a nível nacional, com pessoas que estão comprometidas com a causa do Evangelho, com essa sintonia de realmente estar a caminho, de fato, é uma honra, mas também é um desafio, e que eu acolho com gratidão, mas também com muita satisfação, né, de estar junto e aprendendo junto, né? Acho que cada passo compõe também esse nosso percurso de aprendiz e de caminhante, né? Como batizada, como leiga, o meu papel também na igreja. Maravilha, é importante a gente ver a participação leiga e a participação feminina, porque também isso corresponde àquilo que o Papa Francisco tem proposto para a igreja, né? Nos dicastérios romanos, ele tem inserido também a participação feminina em cargos importantes de reflexão, de decisão, e também a participação nesta equipe aqui no Brasil confirma esta necessidade, esta urgência de termos uma maior participação na nossa caminhada eclesial. Ainda com você, Sandra, eu queria que você falasse um pouquinho para nós desses princípios do sínodo, né? Como é que se organiza, como é que tem sido isso? Quem pode participar agora deste sínodo? O Padre Júlio já deu uma pista, mas quem pode participar efetivamente deste sínodo convocado pelo Papa? Muito bem, então o Padre já nos trouxe assim, uma prévia, a gente vai compondo juntos também essa nossa roda de conversa, né? Mas o que nós entendemos também, os escritos também nos dizem, né? Que sínodo significa caminhar juntos, né? A gente vai escutar muitas vezes e já está escutando. E o Senhor, Deus, nos pede que tenhamos essa escuta atenta para com este momento histórico. E neste momento também nós somos convidados a desenvolver essa escuta, né? A desenvolver essa escuta. E para isso, por uma igreja sinodal, comunhão, participação e missão, ela implica uma série de fatores e uma série de presenças. E essas presenças, como bem dito o Padre Júlio no início, ela não fica só nas mãos dos senhores bispos, e ela é um convite ao todo o povo de Deus a fazer parte desse
processo sinodal, desse caminhar juntos. Então, nós, batizados de modo especial, né? Conforme nosso estado de vida, a nossa vocação. Então, eu convite a todos os batizados a participar desse sínodo. E aí que depois a gente vai vendo, no decorrer da nossa conversa aqui, vai aparecendo as fases, aonde que vamos nos colocando também nesse processo, né? Mas, em síntese, o povo de Deus batizado, o povo a caminho, é convidado a participar, a se incluir nessa caminhada sinodal. Então, é algo assim muito insistente, né? Que ninguém fique de fora nessa ciranda. E quando a gente fala isso, a gente traz para junto dessa fala, mas também na prática mesmo, que vai acontecer, que está acontecendo, de modo especial aqueles mais marginalizados, né? Quem é que são eles, né? Os migrantes, os refugiados, aqueles que estão, assim, os marginalizados mesmo, né? Que às vezes ficam invisíveis diante dos nossos olhos. Então, é um convite também para nós, batizados, incluir. Acho que é uma insistência muito bonita e muito pertinente para cada um de nós. Você trouxe 3 expressões aqui muito interessantes para nós, Sandra. A primeira que é o significado da própria palavra sínodo, que é o caminhar junto. Que ninguém fique de fora e é preciso incluir. Me parece, Padre Júlio, que nós, enquanto igreja, enquanto proposta de caminhada sinodal, nós estamos indo na contramão daquilo que a sociedade tem vivido, especialmente nesse tempo de pandemia. Tempo de muito acirramento, de muitas divisões, de muitas discórdias. Como é que nós podemos caminhar juntos em um tempo que está tão dividido? Marcos, é interessante que no documento de preparação para o sínodo se destaca que esse caminhar juntos, próprio da palavra sinodalidade, é um sinal profético da igreja no tempo presente. No meio de tantas divisões, como você mesmo disse, de tantas a incapacidade nossa de lidar, de encontrar, de conviver com as diferenças, o convite que nos é proposto por essa experiência de ser da sinodalidade é realmente caminhar juntos. Ou seja, é muito importante para nós ter essa paciência, essa disposição e essa abertura de saber ouvir uns aos outros, dar espaço para acolher, para conviver com opiniões diferentes que não nos fazem melhores ou piores, mas enriquecem a nossa caminhada. Então, a proposta da igreja, neste sentido, sendo sinal na sociedade contemporânea, no mundo atual, é realmente de inspirar este caminho de convivência, de encontro. Caminhar juntos exige muita disponibilidade, muita abertura. Então, nesse sentido, a proposta da sinodalidade, do sínodo, de reunir e ouvir todos, onde todos têm algo a dizer, a apresentar sua opinião, apresentar a sua compreensão da missão da igreja, da missão dos batizados no mundo, é um sinal para toda a sociedade de que o nosso caminho como humanidade é um caminho que passa pela convivência, por estreitar laços e não forçar ou dar ênfase nas divisões. E até mesmo que tenhamos opiniões diferentes, o quão importante é sentarmos juntos e escutar uns aos outros. O documento vai dizer algo muito, muito bonito. O sínodo é um caminho onde escutamos uns aos outros e todos nós juntos escutamos a força e as inspirações do Espírito na nossa vida hoje. Então, por isso que essa caminhada sinodal é também uma luz, um sinal profético para o mundo, né? Se a igreja é sacramento universal de salvação, ela se torna, pela sua vivência de sinodalidade, um grande testemunho em um mundo de divisões, que o caminho, o percurso feito conjuntamente é importante e necessário. Então, neste mundo de divisões, a sinodalidade é um convite à conversão, ao exercício da paciência, ao exercício da fraternidade, ao exercício de irmos ao encontro uns dos outros,
sem armas, né? Desarmados, mas com a intenção sincera de ouvirmos uns aos outros, porque, afinal de contas, somos todos irmãos. Essa é uma das convicções máximas da nossa fé como filhos do único Deus, sendo, então, assim, irmãos. Maravilha. E eu acredito, Padre Júlio, também que o sínodo, ele é um remédio e uma resposta para este tempo tão machucado que a gente tem vivido, né? Enquanto igreja, enquanto sociedade, politicamente, culturalmente, todos os aspectos que compõem uma organização social. Então é muito oportuno, e tanto o senhor quanto a Sandra trouxeram aqui uma palavra que nós iremos tratar dela durante esse próximo período do sínodo, que é a escuta, né? O escutar, a paciência para se colocar junto com o outro. O Papa Francisco, inclusive, divulgou recentemente o tema para o Dia Mundial das Comunicações Sociais de 2022, e ele colocou apenas um verbo, escutai, como uma proposta para a comunicação e também como inspiração do sínodo, né, do que ele está propondo para a igreja. Agora nós já entendemos um pouco do princípio da sinodalidade, do que nós vamos viver nesse tempo, do que foi convocado pelo Papa Francisco. Agora, Sandra, ajude quem está em casa, porque certamente eles vão ouvir aqui na TV Pai Eterno, nas emissoras de inspiração católica, nas redes, eles vão ouvir muito sobre o sínodo nos próximos 2 anos. O que está sendo preparado aqui no Brasil, o que a Comissão Nacional está preparando para motivar o povo de Deus a participar do sínodo? Muito bem. No dia 17 de outubro, com um momento de encontro, reflexão e oração em cada diocese. Todas as dioceses vão estar nessa sintonia, na celebração com essa temática em nível mundial. Então, olha que lindeza, né? A igreja toda em sintonia na abertura do tema sinodal. Em seguida, é a hora da participação com a escuta dos batizados. É a escuta essa que vai se realizar, está se realizando também já nas dioceses, né? E a Secretaria-Geral do Sínodo produziu um documento preparatório que traz propostas para a realização da consulta em cada igreja particular, indicando assuntos que deveremos discutir e refletir à luz da oração, antes de oferecer nossas contribuições. Então, haverá um momento muito bonito da escuta, do diálogo, do encontro, da reflexão, da oração. Então, pensa que vai ser um momento, de fato, que se promova essa irmandade, né? Que se possa, se possível, este momento onde se fortaleça os vínculos, né, da fraternidade, que a sinodalidade também caminha para esse momento fraterno. E no Brasil, a síntese das reflexões produzidas em cada diocese serão enviadas ao CNBB, para a equipe, então, essa que está trabalhando para a elaboração disso tudo. Então, nessa primeira etapa, agora, após essas celebrações de abertura, então, cada igreja particular, ou seja, cada diocese, arquidiocese, prelazia, vai ter, então, a oportunidade de escutar o povo de Deus, né? A primeira etapa, então, do sínodo é essa. Então, quem está nos acompanhando vai poder participar diretamente lá na sua base, junto à sua paróquia, à sua diocese, é isso? Isso, exatamente. Uhum. E aí, por isso, cada igreja local, particular, é convidada e já está sendo motivada a propor, então, esses momentos, né? Tem uma equipe local também, e cada senhor bispo já está também conduzindo a sua equipe, o seu grupo, inclusive, cada diocese tem o seu representante, a sua referência, que faz todo esse vínculo, né? Para com que essa sintonia aconteça. Então, realmente, estamos a caminho, e é um caminho que é um caminho coletivo, mas que acontece a partir de cada um que é convidado a participar e a se fazer presente nessa caminhada de uma maneira eficaz, né? Então, por isso, a
a importância, né, de incluir, do diálogo, de trazer junto aquele que estava um pouquinho afastado, sobretudo nessa época de pandemia, que teve tantas dispersões, né? Sim. Tanta gente que já está um pouquinho mais, talvez, um pouquinho esquecido. Então, a missão também de cada batizado de ajudar esse resgate. E esse momento também é propício para isso. Uhum. Padre Júlio, para a gente encerrar aqui, nós já estamos quase chegando ao fim desse nosso bate-papo sobre o Sínodo dos Bispos, a sinodalidade. A Sandra já deu um pouco aqui um panorama do que nós vamos ter, mas eu queria que o senhor dissesse para quem está em casa, que deseja conhecer mais sobre o Sínodo dos Bispos, tem como ficar por dentro, tem algum documento, como é que pode conhecer e participar, já que o tema, a palavra participação já está expressa lá no tema, então é importante que o povo tome consciência, né? Isso mesmo. Então, a Secretaria-Geral do Sínodo, que é esse departamento, digamos assim, dentro do Vaticano, responsável por animar e conduzir os processos do Sínodo dos Bispos, preparou 2 documentos que já está disponível na língua portuguesa, foi já encaminhado a todas as dioceses do Brasil, que é um documento preparatório e que também é o Vadmecum, um documento de trabalho com algumas orientações práticas, concretas, orientando cada diocese como conduzir os processos. E nós, né, povo de Deus, né, sejamos nós ministros ordenados, religiosos, religiosas, agente pastoral, família, grupos de jovens, movimentos eclesiais, pessoas afastadas da convivência dentro das nossas comunidades, todos nós somos chamados, convocados pelo Papa Francisco a nos inteirar e a participar desse processo de conversa. Tem o documento, né, de trabalho, o documento, ele propõe 10 linhas de reflexões, né? Como caminhamos juntos, como celebramos juntos, como vivemos a autoridade dentro das nossas comunidades, como cuidamos dos mais fragilizados, como comunicamos, como dialogamos com aqueles que não têm a mesma fé que nós, e por aí esses vários ambientes, vários temas são propostas para essa reflexão conjunta, né? Para nós pensarmos como nós, como comunidade, como batizados, podemos cada vez mais crescer na comunhão enquanto discípulo de Jesus, possamos viver melhor essa participação dentro das nossas comunidades, assumindo a responsabilidade pela ação evangelizadora, para assim, no terceiro ponto, assumimos como verdadeiros missionários que anunciam, que testemunham o amor de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo a todos os povos. Então, nós podemos participar. E é importante, aqui encerro, que nós procuremos a nossa paróquia, a nossa diocese e pesquisemos como vai ser as dinâmicas de participação, de escuta na nossa realidade. Acho que isso é muito importante, que cada um procure na sua paróquia. Olha, vai ter o sínodo aí, como nós vamos participar do sínodo que o Papa Francisco nos chamou? Maravilha, é muito bom essa nossa consciência, né, desse processo, ir em busca, procurar conhecer e, claro, se você também acompanhar aí de forma muito simples, a CNBB no seu site, né, cnbb.org.br, nas redes sociais, você também vai ficar informado, né, de todo esse processo, vai ter acesso a esses documentos que o Padre Júlio disse, o documento preparatório, o Vadmecum, que está muito bacana, muito didático, né? Eu já tive a oportunidade de ler para participar melhor desta etapa e é um convite que eu faço também para você aí de casa, para que nós vivamos bem este sínodo, para uma igreja sinodal, comunhão, participação e missão. É o que o Papa Francisco propõe para a igreja, é o que nós propusemos aqui hoje, nessa nossa conversa que já está chegando ao fim. E por isso agora eu quero compartilhar com você, daí de casa, alguns pontos, né, da nossa reflexão neste ponto 3 de hoje. Sínodo. Sínodo é caminhar juntos, sim. E caminhar junto exige uma escuta atenta do momento histórico, o momento em que nós estamos vivendo, marcado por tantos fenômenos, dentro e fora da igreja, mas é a capacidade de escuta que nos permite compreender bem estes fatos.
E, escutando, compreendendo, seremos sinais proféticos, a igreja será sinal profética e todos os batizados serão sinais proféticos no tempo presente. Para que isso aconteça, ninguém pode ficar de fora. Por isso, sejamos uma igreja da inclusão, abracemos a todas as pessoas para vivermos bem, vivermos juntos este caminho sinodal. Agradecendo muito a participação do Padre Júlio César, que é Padre Crúzio e assessor da Comissão de Educação e Cultura da CNBB, também a Sandra Zambon, que é secretária executiva da CNBB Sul 3, ambos fazem parte da Comissão de Animação do Sínodo aqui no Brasil. Obrigado pelo tempo dispensado aqui para esta reflexão, e eu concluo brindando a vocês dois e também a quem está em casa com um poema do mineiríssimo belo-horizontino Fernando Sabino, o poema Depois de Tudo, que está lá no livro Encontro Marcado. De tudo ficaram 3 coisas: a certeza de que estamos sempre a começar, a certeza de que é preciso continuar, a certeza de que podemos ser interrompidos antes de terminar. Por isso devemos fazer da interrupção um caminho novo, da queda um passo de dança, do medo uma escada, do sonho uma ponte e da procura um encontro. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e até o nosso próximo encontro.